Você sabe, André, que eu gosto muito de idoso. Eu amo conversar com gente mais velha. Amo, assim, muito mesmo. Parece que eu avanço na vida 50 anos. Sim. E aí, um aniversário meu, eu decidi ir num asilo, comemorar o meu aniversário com eles. Levei bolinho e tal, foi bem gostoso. Legal. E aí, conversando ali, só reclamação. Aí um velhinho reclamando, o outro, aí uma senhora começou a contar a história dela. Toda feliz, e dos filhos e tal. E você sabe que ali, André, foi uma aula. Por quê? Aqueles que estavam reclamando, eu fiquei pensando como foi que que esse velhinho criou seus filhos. Porque falando que o filho não ia visitar, não ia mais lá e tal. E aí, olha, só com a reclamação dele, foi automático. Eu olhar, não falei, né? Lógico. Mas a primeira coisa que me veio à mente, por que eles não vêm te visitar? Será que o amor que você deu, a atenção que, né, o Senhor deu ali para os seus filhos durante o período de crescimento foi incrível ou não? Então, muitas vezes, né, a gente está reclamando de algo, de fato, que a gente não fez. Você está falando sobre essa questão da relação do pai com o filho, por exemplo. Uma coisa que eu já percebi, vendo com os meus filhos isso, eu não sei se você tem filhos Não também, tenho, não tem? ainda não. Quando você tiver, em nome de Jesus, aí, não sei se você quer, mas já falei, a gente tem que se doar para ele, mas existe um outro tipo de doação que tem a ver com você entrar um pouco no universo dele. E às vezes você quer que o seu filho se abra com você, que ele te conte algo, mas você não permitiu essa abertura quando, por exemplo, ele chegou para você e veio falar sobre o assunto que você não gosta. Por exemplo, ele veio falar sobre o joguinho que ele gosta de jogar. Ele veio falar sobre o desenho que ele gosta de assistir. Ele veio falar sobre alguma coisa que ele gosta, que é do interesse dele, mas você não se abriu para ele. Você não permitiu que ele dissesse aquilo que estava no coração dele. Depois você quer que ele conte as coisas mais profundas do coração dele. Ele não vai contar, porque você não permitiu um outro tipo de abertura que você precisava ter tido, que é criar esse ambiente confortável. Eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, Elisângela, para já falar algumas coisas da rádio, porque e você vai entender que eu vou voltar nesse assunto de pais e filhos. Porque nós e é até pertinente esse assunto, porque essa semana tá se comemorando, né, o Dia das Crianças. Exatamente, é incrível esse assunto, bora. Exatamente. Até o brinco caiu aqui, gente. Soltou, mas eu já preguei ele aqui, vai ficar aqui. Que bom, não, e ficou bom, tá ótimo. A gente tem, o Ministério da Rádio Transmundial existe há 53 anos no Brasil. Meu Deus, é uma vida. Exato, a gente sempre, e talvez você esteja ouvindo a gente, você fala assim, poxa, eu não conheço a RTM Brasil, né, aonde que é, porque a gente sempre se voltou às comunidades ribeirinhas, indígenas, rurais, do interiorzão do Brasil. Então talvez você veio do interior do Brasil e você deve ter ouvido a Rádio Transmundial em um das curtas, um das médias, e há muito tempo a gente sempre teve esse trabalho. Tem igreja que surgiu com o trabalho da Rádio Transmundial no interior do Amazonas, no interior do Nordeste. É um trabalho lindo que eles fazem, gente. É muito legal. Muito inspirador. E aí depois a gente também, aí por diversas questões estratégicas, a gente está hoje na internet, mas com emissoras afiliadas FM, e também focando essas afiliadas nos lugares mais estratégicos, onde não tem internet, em horários onde, por exemplo, o horário da madrugada, que tem muita gente com depressão, muita gente solitária. Sim. Eu gosto de brincar, contar assim, adoro o testemunho quando a pessoa vira e fala, não conseguia dormir. Aí eu comecei a ouvir a Rádio Transmundial e comecei a dormir. Mas e aí parou de ouvir. Pois é. Não, mas aí volta, começa a ouvir no aplicativo. E por que ela dormiu? Porque ela encontrou o propósito dela, porque a gente fala da Bíblia, e a Bíblia traz o propósito para a vida, né? A mensagem de Jesus. E aí ela descobre o caminho para sair daquela depressão que estava mantendo ela acordada de noite. Então, por isso que ela volta a dormir. E aí, a gente tem vários ministérios, todos eles que têm algum envolvimento com produção de conteúdo de mídia, e um desses ministérios é um ministério para homens, porque a gente fala muito sobre o trabalho com mulheres. A gente tem um ministério para mulheres, que inclusive é mais antigo, Mulheres de Esperança, e que começa com oração pelo sofrimento da mulher, para que Deus venha libertar a opressão pela qual a mulher passa, que é principalmente uma opressão espiritual. E aí nosso diretor executivo, Valdir Pide, um abraço para ele, estava num congresso de mulheres vendo um monte de sofrimento, esse sofrimento de mulheres humanamente causado pelos homens. Ele falou,
a gente precisa trabalhar com o homem para Boa! poder ajudar a mulher. Isso. E aí a gente tem o Ministério de Homens RTM, que envolve o programa de rádio chamado A Vitória, e o Cada Homem um Guerreiro, que é um curso de discipulado para homens. Que legal! O Cada Homem um Guerreiro tem 4 livros. O primeiro livro é Andar com Deus, que ele traz o beabá mesmo, né? Você começar a decorar versículos, você ter a sua vida devocional com Deus, fazer o seu dia a dia devocional, oração. Depois ele vem com o livro 2, que é Casamento e Criação de Filhos. Quer ver eu conquistar você para querer que o homem da sua vida faça esse curso? Olha o que a gente decora. Meu compromisso matrimonial. É meu privilégio demonstrar meu amor por Jesus cuidando de minha esposa, amando-a, honrando-a, procurando entendê-la e abrindo mão de minha vida e dos meus direitos em favor dela. Meu compromisso matrimonial, João 14, 21, Efésios 5, 25 e 1 Pedro 3, 7. Então a gente tem, o homem é treinado para poder ter uma vida e viver de forma que agrada a Deus, e aí no casamento e na criação de filhos, nesse livro 2. No livro 3 é dinheiro. São a maior parte do 4 ou 5 capítulos fala sobre dinheiro, depois um capítulo sobre sexualidade, um capítulo sobre passando por momentos difíceis e fazendo a vida valer a pena, que aí é a multiplicação. Mas tem o livro 4 que fala sobre pornografia. E aí esse livro 4 a gente trabalha muito sério a questão da pornografia, que é um assunto delicado na nossa sociedade. Mas na criação de filhos eu tenho... Exato, e pouco falado. Eu tenho um testemunho porque meu filho estava passando por uma situação difícil. Meu filho tem 8 anos, ele vai fazer 9, mas ele estava lá com 7 e ele estava passando por um momento difícil na escola dele. E eu tentando entender por que ele não gostava da escola, ele não me respondia, até que um dia tem um exercício lá que você tem que passar um tempo com o seu filho, fazendo o que ele quer fazer. Eu perguntei o que ele queria fazer, eu quero caminhar, e a gente foi brincar, fomos caminhar, até que num momento da caminhada, ele falou, pai, sabe por que eu não gosto de ir na escola? Porque na escola, no momento do intervalo, eu fico sozinho. E eu não gosto de me sentir triste sozinho. E ali ele se abriu comigo e eu pude pastorear, conversar e ter o coração do meu filho mais perto. E ali a nossa relação mudou. Então, é muito importante. Como é que você se aproxima do seu filho? Dê liberdade a ele. Dê a ele espaço. Você que é idoso, às vezes, como você falou, por que seu filho não se aproxima de você? Porque às vezes você só reclama, só reclama, você só reclama. Você é chato! Então você já deixou seu filho falar bobagem pra você? Já deixou seu filho contar qualquer coisa? Te contar uma piada, dar risada com você, falar do último jogo de futebol? Entendeu? Você já pensou, isso vale pra qualquer pai de qualquer idade, ou avô, ou tio, ou o que quer que seja, pra se conectar com qualquer geração, você tem que criar. E para conseguir conectar com pessoas, você tem que criar um ambiente confortável para que aquela pessoa se sinta bem com você. Simples assim. Não é tão difícil. Não. Mas é que é difícil fazer porque a gente tem que abrir mão da nossa vontade, né? Exata. E aí vem os porquês, né? André, quando você clarifica o porquê, o propósito. Quando você clarifica e é intencional, você consegue fazer com mais leveza. É isso aí. O que acontece muito, né, é que, tem que fazer, viu? Tem que fazer. Claro, adulto faz o que tem que ser feito, criança faz o que gosta, né? Agora, quando você não colocou emoção naquilo que você está fazendo para ser agradável, e quando isso acontece? Quando você clarifica o porquê. Então, olha, eu vou investir esse tempo com meu filho. Aí vem, principalmente a mãe, né? Tem que fazer isso, aquilo, 500 mil coisas ao mesmo tempo. E essa criança... Pois é, se você botar a frase, vou aproveitar enquanto ele é criança, porque ele vai crescer e eu não vou ter tempo de ficar com ele, ou ele não vai querer mais ficar comigo, você faz com alegria ainda. Não, e cresce muito rápido. Boa, né? Meu filho tá com 8 anos. Ixi! Parece que ele nasceu ontem, minha filha tem 3, a mais nova. E assim, aí às vezes eu falo, puxa, tô perdendo. Preciso me aproximar mais, preciso me conectar mais com eles.